De substratos online novamente, beleza? Voltando aí, depois que caiu, deu uma travada na outra live, então tô aí. Se você tiver com sinal legal agora, me dá um joinha. Isso aí, esse joinha já é suficiente pra gente começar aí. Aí tá legal, tá no ar novamente. Beleza? Deu uma caída aí, uma travada, mas tive que trocar o aparelho aqui, parece que voltou turbo agora, né? Então, tamo junto. Salve aí, galera. E chegando aí com o nosso guia online de cultivo, para você ter acesso ao guia online, tá joia? Você vai acessar o guia aí da onde você estiver, você que ainda não tem o acesso, né? Fica aqui na live para saber como acessar esse guia. Tá? Você que já tem o acesso aí, você pode dar uma comentada aí com a galera. Tem uma turma aí que já tem o acesso ao guia online de cultivo, uma turma inclusive da Santa Cannabis Medicinal, que é uma das nossas parceiras aí, e levar conhecimento para quem precisa plantar, para quem precisa cultivar. Então, muitos pacientes aí da Santa Cannabis Medicinal ou apoiadores da Santa Cannabis, não necessariamente pacientes, já têm acesso ao guia. Se você apoia a Santa Cannabis Medicinal, procura saber, você tem direito ao acesso ao guia online de cultivo do 420 substrato. Esse guia vai te mostrar tudo, desde a germinação, do período vegetativo, da floração, da colheita, a cura, tudo que você precisa saber até a colheita da sua planta. Tá? Então, o guia online de cultivo está aí. Se você quiser ter o acesso do guia, hoje ele só é vendido aí quando rola os cursos da 420, evento, palestra, e aí a gente vende o acesso ao guia. O acesso é baratinho, mais barato que qualquer Extreme aí que você paga, Extreme, né? Então, mais barato que o Disney, mais barato que a Netflix. Então, em vez de colocar um streaming aí, você vai colocar um guia online do cultivo. Isso aí é um acesso bacana. Quem já conhece o guia pode falar, tá? Continuando aí, se vocês tiverem perguntas aí para fazer sobre cultivo, tudo mais, só me mandar que eu respondo. Vou repassar aqui porque abri uma live, mas estava travando, então abri novamente. Vou repassar aqui as dúvidas da semana. Se for uma dúvida que você tem ou que alguém já tem aí, você vai saber, tá? A frequência de rega, né? Sempre pergunto, sempre volto a essa mesma pergunta aí. Acho que para muita gente, né? Tem uma frequência. Então a gente acostuma muito com as plantas de casa ornamental e que precisa de pouca água, né? Então normalmente você tem uma frequência de rega na casa, né? Vamos lá, terça-feira e sexta são os dias de regar e rega todas as plantas, né, tal. Ou uma frequência de rega no jardim, sabe? Que também já está acostumado. Você vai ver que da horta sua é um pouco diferente, né? Ela exige mais rega. Então, dependendo da planta, é isso mesmo. Tem uma exigência diferente de rega. E quando é uma planta que vai te dar fruto, vai te dar flor, vai te dar uma colheita, ela tem diferentes períodos de rega durante todas as fases dela. Então tem fase que ela quase não vai precisar de água, que é bem no início, né, dela. E em geral, a plantinha que a gente gosta tem que regar só quando ela precisa. Então, quando acaba a água, você vai lá e rega. Não é legal regar direto, tá? Mesmo, porque você não faz a planta correr atrás de água, então a gente treina a planta para a planta crescer, né? Não é só estar ali, não deixar faltar água. É legal deixar faltar água às vezes, e às vezes até as folhas murchar um pouquinho por causa de falta de água e você hidratar novamente. Quando você faz isso, você está estimulando que a planta cresça as raízes, e ela vai com as raízes buscando água onde tiver água nesse vaso, nesse ambiente. Então, deixar ela secar bem antes de você regar novamente é uma dica aí que você pode levar esse manejo até o final da sua planta, até a colheita, tá? Então ela vai responder super bem, tá? Pode compartilhar a live aí, quem compartilhar e me mandar o compartilhamento, eu vou liberar o acesso aí do guia online para você curtir um pouco aí o material que a gente tem escrito, tá? Então, o importante de rega é isso. Outra coisa também que vai ficar,
que muitos afirmam que é muito benéfico, né, na época da flora, você também não regar direto, porque a produção do óleo é uma produção de defesa da planta também, né? Então, quando ela fica mais vulnerável, ela tem a tendência a produzir mais óleo, né? Então, uma das coisas é você deixar ela seca também, porque ela vai ficar mais ativa, né? Querendo sobreviver, e essa luta por sobrevivência dela, a maneira de defesa da planta é produzir o óleo. Então, uma maneira aí de você estimular ela a produzir mais conteúdo, né, a sua planta. Então, não regar direto, na flora inclusive. Tá? Vou ver aqui se está pintando perguntas, tem a galera escrevendo aqui. Nino Santos, estou querendo começar, mas está começando o inverno no sul, o frio é forte. Olha, tem as plantas aí mais de origem índicas, elas têm mais tolerância ao frio e tem umas que inclusive gostam bastante do frio, né? A parte de germinação e o início, assim, você pode fazer num ambiente indoor, cuidando da sua mudinha, que você consegue controlar a temperatura, ainda mais tendo lâmpada perto, quente e tal. E aí, quando tiver um pouquinho mais quente, ela já está indo para fora no seu outdoor. Então, acho que dá para começar agora no sul mesmo, entendeu? E procura essas índicas aí, galera, que ela tem mais tolerância ao frio. E taca o dedo no like e compartilha. Me manda o compartilhamento que eu vejo um acesso do guia aí para vocês, tá? Que estão aí compartilhando a live. Então, compartilhou, ganhou. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Será que dá para postar no plantio agora? Eu acho que sim, Alice. Vai nessa, porque... E começa assim, começa indoor, pequeno, com uma lâmpada pequena que você tiver mesmo, que você vai segurar ela nesse estágio inicial, e aí depois você solta ela no outdoor. Você não vai precisar de luz forte mesmo para isso, e eu acho que dá tempo e é fácil você controlar esse início da planta, né? Falta d'água, sempre achou que fosse ruim. Não é, muita gente peca e muita planta não vai para frente porque ela morre logo no início. O que acontece quando tem excesso de água? Você vai matar a sua planta afogada porque ela não consegue absorver alguns nutrientes, principalmente nitrogênio. Nitrogênio para a planta é que nem o carboidrato para a gente, né? Então ela precisa direto, principalmente nessa fase de crescimento. Depois na flora ela não precisa do nitrogênio assim, tanto nitrogênio, precisa bem baixo. Mas se é natural, ela consumir o nitrogênio da própria planta mesmo, né? Mas esse aí é um detalhe de flora. Vamos falar aí da rega. Então a rega no início muita gente mata porque deixa o excesso de água. O excesso de água a planta não consegue absorver nitrogênio, que é um dos macronutrientes aí principais para o crescimento da planta. Então, sacou? Muita água você vai afogar a sua planta. Tem plantas que gostam de muita água, né? E tem um sistema de hidroponia também. Então, assim, são coisas diferentes, né? O sistema de hidroponia, você vai ver que ele tem uma boa oxigenação nessas raízes, né? Além da água. Então, é um outro esquema, mas você consegue cultivar. Agora, quando você está com solo, você não tem essa oxigenação, né? Então, não adianta você deixar ele encharcado. Então aí você atrapalha. É diferente de fazer hidroponia, tá? Hidroponia geralmente não é uma água que fica ali estagnada, então você coloca bombas de oxigênio na água, tem um tratamento todo especial aí para hidroponia. Tem hidroponia de períodos também, período que a planta fica dentro da água e fica fora. Então, o negócio da água é, se você aprender a controlar a água no cultivo, o seu cultivo dobra de tamanho, dobra de rendimento. Então, regar na medida certa faz toda a diferença. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Eu matei no início, mas não sei dizer o que exatamente. Caso elas ficaram com as folhas amareladas, foi falta de oxigênio. Não, foi falta de nitrogênio, né? Elas ficarem afogadas. Vamos ver outra coisa que acontece bastante no início, que dá para a gente resolver rapidão. Uma coisa é a água, né? Então, se ela está ficando murcha, esquisita e você não está deixando o solo secar, é excesso de água. E às vezes no início, como a planta é pequena, né, no início, então ela não tem capacidade de puxar muita energia, porque ela nem tem massa para isso, né? E nem água também, então ela puxa pouca água. O que acontece? Se você deixa ela
afogada ela não tem capacidade de puxar. E como ela não tem capacidade de puxar, demora muito mais tempo para o solo secar. Então, assim, quando ela é pequenininha, você vai ver que às vezes demora uma semana, sabe? 5, 6 dias, dependendo do clima, para o solo secar e o solo não seca. Ele não seca por causa disso, porque ela é pequena ainda, ela tem uma baixa necessidade de água e aquela água que está ali está suficiente. Então ela vai demorar para puxar e para consumir essa água que está no solo, no seu vaso. Né? Então isso vai mudando de acordo com que a planta vai crescendo. Então a planta dobrou o volume de massa dela, ela dobrou também a quantidade de água que ela precisa. Ela também dobrou a quantidade de captação de energia que ela tem. Então ela tem mais placa solar, ela tem mais folhas. Então quando ela vai aumentando a quantidade de folhas, ela consegue transformar mais calor e energia, fazer mais fotossíntese, e ela tem que sustentar toda essa massa nova que ela tem. Então por isso que vai mudando a necessidade de água da planta, ainda mais se ela vai te dando fruto ou flor, né? Ou fruto-flor, né? Com óleo. Então conforme vai aumentando a produção da planta, que ela vai produzindo mais vegetal, mais planta, ela vai precisando de mais água. Então é natural ela precisar de uma rega em maior quantidade quando ela está mais adulta do que quando ela é pequena. Quando ela é pequena ela vai precisar de pouca quantidade, sabe? Poucas vezes, é um volume bem baixo mesmo que você vai colocar de água e você vai aumentando de acordo com o crescimento da planta. Você vai sentir essa necessidade também. Outra coisa que interfere bastante é a quantidade de luz. Se ela recebe bastante luz mesmo, que é o necessário para ela criar sua massa, né? Porque ela cria isso de acordo com a luz. Por isso que ela é uma planta de fótons, né? E é fotoperíodo também, responde como fotoperíodo. As automáticas também, igual. Elas consomem bastante energia e vai transformar bastante com essa luz. Então, assim, uma dica, se também ela não está puxando muita água e ela já está grande, pode ser que a luz esteja fraca, né? Então, assim, ajustando o seu cultivo, ela vai aumentando, você vai aumentando a intensidade de luz, vai aumentando a rega também, tá? E vai aumentar o volume do vaso, né? No caso, ir transplantando de um vaso para outro, é melhor para você desenvolver mais a sua planta. Você pode usar um vaso só até o final, mas é mais legal quando você transplanta, que você estimula ela a crescer um pouco mais. Acho que eu respondi aí a pergunta, né? E só estendendo aí pelo assunto da rega, né? Então, para você entender como que a rega é importante e como que ela é dinâmica também, ela muda. Não adianta você estabelecer que você vai regar de tanto em tanto tempo, tanto X de água. Uma medida que se usa, mas como referência, é de volume de rega é de 10% do volume do vaso. Por exemplo, se seu vaso é de 10 litros, você vai regar com 1 litro. Se seu vaso é de 20 litros, você vai regar com 2 litros d'água. Então é uma medida padrão. Eu acho que o interessante é ficar entre 5 e 10% do volume do vaso por rega. Né? A necessidade de aumentar o volume de rega ou a frequência de rega você vai sentir conforme a planta vai crescendo, né? Então ela vai crescer, ela vai puxar mais água, aquele negócio, né? Quanto mais motor, mais bebe, é igualzinho a planta. Então a planta, quando ela tem mais motor, mais massa, mais ela bebe. Então aí você tem que caprichar na rega. E ainda mais se seu vaso for gigante e a luz for forte ou ela recebe bastante luminosidade, aí vai aumentar mais ainda. Então, para vasos de 40 litros e um sol extenuante, ou uma lâmpada muito forte de 1000 watts, ou uma Quantum aí super potente, então a planta vai precisar de mais água, mas você vai saber, porque vai secar rápido, né? Algumas formas da gente saber se secou, né? Porque o interessante é que seque até o fundo, né? Não que seque só na superfície. Você vai ver que no primeiro dia, às vezes nas primeiras horas, já parece que o solo está seco. E você vai pegar o solo, ele não está seco, né? Porque ele seca aquela camada de cima. O que você vai fazer? Uma das técnicas é enfiar um palito de churrasco, esses palitos de churrasco até o fundo e puxar. Se esse palito vier cheio de terra, é sinal que aí está molhado. Agora, se ele vier seco, é sinal que você precisa regar.
Outra macete bacana é você sacar qual que é o peso desse vaso quando ele está com rega. Você regou, ele levanta o vaso um pouquinho, você vai sacar que ele tem um peso, né? Pesadão. E aí, quando tiver seco, você saca que ele tem outro peso, fica mais leve. É uma das formas também de você medir, se não tem um palito, né? Ou aqueles que não tem um furo no fundo também, para verificar ali se está seco, é fazer essa coisa da pesagem, né? Então você pesa um pouquinho, vê ele o peso cheio e vê ele o peso seco. Outra coisa também, durante esse crescimento todo, você vai reparar que a quantidade de terra, de substrato, vai diminuindo dentro do vaso, né? Então é um sinal ótimo, se sua quantidade de terra está diminuindo dentro do vaso, é um sinal muito bom, é um sinal que sua planta está se desenvolvendo, porque ela come muita matéria orgânica que está no solo, então esse solo ele vai diminuindo com o tempo, né? O que eu aconselho aí para você, cultivador, tem muitos que já fazem, já tem bom resultado com isso. Se seu vaso diminuiu, teve uma diminuição considerável de substrato, assim, no período de um mês, ainda falta um mês e tanto para o transplante, você completa com mais substrato, sabe, com mais solo, né, solo adubado, que a sua planta vai responder a essa nova adubação, essa nova adição de solo, vai desenvolver um pouco mais. E aí vai já chegar na hora do transplante não tão precisando de nutriente, mas já nutrida. E ela não perde crescimento, né? Ela não sofre estresse de estagnar. Então, se deixar ela muito tempo com o mesmo substrato, sem repor, sem transplante, sua planta vai estagnar um pouco o crescimento, então ela desacelera. Não é interessante fazer isso. Então, o bom é sempre você deixar um pouco de substrato para ir adicionando durante o crescimento da planta. Você vê que está diminuindo a terra, você põe mais terra. Tá? Outra coisa é escalonar o tamanho dos vasos. Então, fazer transplante. Começa com um vaso de meio litro, de 1 litro, depois passa para um vaso de 5, e aí um final de 10 ou de 15. Fazer 2 a 3 transplantes numa planta fotoperíodo é ótimo, né? Porque é um cultivo geral de 9 meses, né, de duração, desde da germinação até a colheita. Em geral são 8, 9 meses. Então você tem aí essas trocas para fazer. O porquê de fazer essas trocas? Você vai estimular que sua planta cresça bastante raízes, né? Ela vai tomar todo o vaso, vai ficar louca por mais substrato, por mais nutriente. Quando você transplantar ela para um vaso maior, ela vai crescer mais essas raízes. E ela já vai ter um bloco consistente de raiz dentro. Então, esse crescimento de raiz, muitos alegam que ela vai ter mais flores e mais frutos, né? Porque se ela tem mais raiz para captar mais nutriente e conseguir fazer esse transporte de água e nutriente com mais eficiência, natural que ela vai produzir mais frutos, né? Mais flores. Então, já fica a dica aí de transplante também, além da rega, né? Que é importantíssimo. Vamos ver aqui se teve umas perguntas. Pô, legal, se eu estou te ajudando aí, né? O pessoal agradecendo aqui. Vamos lá, minhas plantas, estou cultivando no outdoor, o que recomenda? Olha, o outdoor você tem que ver, principalmente fazer uma medição de período de luz, né, no outdoor. Eu acho que esse é a principal dica do outdoor. Como que é isso? Qual que é o período que o sol, essa luz do sol bate direto na sua planta? Tá? Então não é claridade, ela não é uma planta de claridade, não é uma samambaia, né? Então não é uma jiboia, não pode pegar só aquela luzinha que sobra, né, no ambiente. É luz direta. Quanto tempo de luz direta ela pega? Porque isso dá para você dar uma melhorada no seu outdoor. O ideal é que ela pegue mais tempo de sol direto, tá? Então se ela fica lá num canto do seu quintal e pega 8 horas de sol, é bom, mas é pouco, né? Ela está entendendo que já está no inverno, então muitas plantas que pegam pouca quantidade de luz solar, elas entram em floração muito cedo, porque ela já entende que o fotoperíodo está no inverno, né? Tá sempre inverno para ela, porque o dia está curto, né? Fica muito sombreado, então o ideal é que ela pegue mais horas de luz. Para fazer um período vegetativo bacana, por isso que vem a parte do verão e da primavera, que tem mais luz. Então são mais horas de luz, né? Vamos pegar essa média aí. Então são 12 horas de escuro por 12 horas de luz. No verão fica 13, 14 horas de luz,
né, por 10, 11, 9 horas de escuridão. Então tem mais luz do que escuro, então ela vai entender. Mas como ela precisa de muita luz, se ela fica pegando sombra e só pega luz direto 6 horas, 8 horas por dia, ela está entendendo que está no inverno. Então o outdoor tem isso. Para ele ser eficaz, o que você pode fazer? Você pode complementar essa luz, né, do outdoor nesse período. Você vai lá e instala uma luz perto dela, se tem condição, e completa, né, mais 4, mais 5, mais 6 horas de luz, que ela vai pegar luz artificial junto com a luz solar. Aí você consegue dar uma compensada aí no seu outdoor e fazer ele ir para frente. Muita gente reclama do outdoor que isso, a planta começa a florir muito cedo e não fica grande. Então, aí já é uma... Olha aí, o Max está na área. Grande Max. Seguinte, galera, essa semana aí, olha aí, boa. Tamo aí. Tô aqui explicando, nem vi a galera mandando mensagem, várias aqui. Valeu, Max, tamo junto. Automática é melhor plantar no vaso definitivo? Seguinte, automática muitos preferem plantar num vaso só definitivo, mas tem uma galera que faz transplante com automática e assim vai muito bem transplante com automática também, tá? Ela é mais sensível? É um pouco mais sensível, sim. Então, às vezes nem dá tempo, né, de fazer transplante. Mas tem muita gente que faz transplante por esse motivo, né? Na hora que você enraiza, você vai enraizar ela e ela vai ter um maior crescimento de raiz já no início. Então, se usar um vaso bem pequenininho na sua automática, bem adubado, lógico, né? E fazer esse primeiro estágio dela e depois fazer um transplante, é legal, tá? Primeira vez que está plantando automática, aconselho a não fazer transplante nenhum, ver qual que é a da planta, você vai sacar o tempo dela, o período. E assim, quando você fica trocando de genética também, você troca um pouquinho de condição de cultivo, porque cada genética responde de uma forma. Tem plantas que respondem muito bem, assim, com muita luminosidade, tem planta que não vai responder tão bem assim. Então você vai sacar qual que é de uma cepa para outra, né? Então ficar trocando sempre é bom você para ter um parâmetro para saber, né? Você cultivar da mesmo tipo de semente, fazer alguns cultivos que você dá para sacar bem o que aquela planta precisa. E lembra, sempre que trocar de semente, trocar de espécie, você vai ter que fazer uma meio que adaptação. Não vai ser o mesmo cultivo. Às vezes vem muito parecido, às vezes vem melhor, mas mudou a genética, muda um pouquinho a dinâmica. Então, saber. Às vezes fala assim, pô, fiz um cultivo, foi excelente, no outro tal, mas foi outra semente, outro banco, outro rolê, né? E o outdoor mesmo, gente, tem o período certo, né? Então, por isso que a gente falou de sol aqui, o sol já é um período, um fator aí fundamental, né? Então, tem plantas que você vai ver que tem vários períodos de plantio e tem planta que é para toda a vida, qualquer horário, qualquer dia, tanto faz, né? Então, para esse cultivo, né, o canábico que você precisa aí, tem um período certo. Então, o legal é começar fim de ano, assim, antes do fim de ano, né, segundo semestre, vocês começam a germinar. Então, assim, de setembro para frente, é legal estar germinando sementes, tudo, para ela crescer nesse período aí de primavera e verão, tá? Então, essa é a época mais indicada para plantio. Funciona se plantar todo ano? Funciona também, mas assim, a planta não vai crescer tanto dependendo da luz, mas agora se você fizer esse ajuste exterior com uma luz dando suporte, você pode plantar qualquer época do ano, né? Então aí você está controlando o seu outdoor, né? Isso que é o bacana, porque o indoor você pode controlar o tempo que for, não tem tempo ruim, você vai fazer sempre. Agora no outdoor, se você fizer uma intervenção com luz, aí você consegue também fazer, sabe, em qualquer época do ano está começando um cultivo. Opa, deixa eu ver aqui. No guia tem conteúdo sobre tipos de lâmpada? Não tem um conteúdo muito extenso sobre tipos de lâmpada, tá? Mas tem explicando as diferenças delas, né, e lâmpadas de cultivo.
E o guia, como ele é interativo, vocês podem sugerir questões, quem já tiver no guia, né? Lá dentro do guia tem uma parte que a gente conversa, então só entrar ali e deixar a sugestão de pauta que eu vou atualizando o guia. Esse que é o bacana do guia, é um guia que você participa, né? Então esse é bem legal. Deixa eu ver aqui se passou outra pergunta. Foi o que aconteceu, Então, assim, às vezes, por exemplo, o primeiro cultivo a pessoa acerta a semente no período certo, vai lindo. Aí o segundo cultivo é outra época do ano. E outra, gente, tem uma questão aí que a gente já está acostumado a ver que pega no bolso, né? Que é no mercado, quando de repente sobe o preço de uma coisa, do feijão, do arroz, ou do não sei o quê. Aí eles falam que foi a entre safra, né? Também acontece. Tem ano que, por exemplo, chove demais e é ruim para a planta porque fica muita umidade, não consegue desenvolver, entendeu? E tem época que é muita seca. Então, se você não souber manejar legal nessas épocas aí, saber corrigir o que tá acontecendo com o seu cultivo, às vezes você perde por uma interferência externa, né? Que foi climática, né? Foi daquele ano. Então, não foi nada que você fez de errado. Então pode acontecer também. Então no outdoor tem muito disso, né? Teve um tempo aí que ficou muito úmido. Então muita coisa não foi para frente. A germinação também não estava rolando com alguns. Então assim, depende muito, né? Quem cuida aí, quem faz o outdoor e tudo. E tem também a influência da lua. Quem usa a lua no seu cultivo aí para se basear também é bem legal, tá? Todas essas coisas aí elas estão relacionadas. E o guia, quem quiser o guia, é isso aí. Compartilha a live, mostra que compartilhou para mim no direct, que eu vou dar instrução para depois ter acesso ao guia, tá? Então, quem quiser aí ter acesso ao guia online de cultivo, faz isso, compartilha a live, me manda no direct, aí no direct eu vou pedir mais algumas informações para eu dar o acesso para vocês aí ao guia de cultivo online da 420 Substrato. E é um guia que você participa, né? Se você não achou que a sua dúvida não foi tirada ali no guia, você me manda uma pergunta ali pelo guia mesmo que eu vou responder, vou reeditar o guia. Ele é online, né? Então pode acontecer edição de um dia para o outro, inclusive. E aí você participa também dessa história, tá legal? Então assim, para ter acesso ao guia, é só compartilhar a live e me mandar no direct depois o que compartilhou e eu vou mandar as instruções, tá? Tira um print aí da compartilhada e vamos para frente. O negócio é passar a informação, né? As informações aí você pode seguir também, né? Aqui no canal eu tenho várias lives de cultivo e lá no YouTube a gente tem também, né? Outras lives de cultivo que segue todos os capítulos do guia. Então, cada capítulo do guia sobre um assunto, sobre germinação, tem uma live falando sobre germinação e tem um conteúdo lá também falando sobre germinação. Então, partir para o vegetativo, também tem live falando de vegetativo e também tem outro conteúdo falando de vegetativo. Floração, mesma coisa, então vai ter live falando de floração e também vai ter conteúdo lá do curso online de cultivo. Então dá para aproveitar, dá para tirar todas as dúvidas aí, não só aqui nessa live, mas você pode tirar dúvida aí dentro do guia de cultivo e responder nos nossos vídeos, tá joia? Queria falar aí do guia, oferecer esse guia para vocês, lembrar também que quem participa do movimento, por exemplo, se você apoia uma instituição, se essa instituição é a Santa Cannabis e você é um apoiador da Santa Cannabis, você já tem direito ao acesso ao guia online de cultivo, tá? Logo mais eu fecharei outras parcerias aí pro guia online de cultivo, tá? E lembrando que ele é um material exclusivo, que é só vendido em cursos, né, e eventos aqui da 420 Substrato. O acesso é um acesso mais barato que a Netflix, 14,20. Então tá fácil, tá legal? Então vou ficando por aqui. Me mandem aí mais perguntas, né? Quem tiver depois eu respondo numa próxima live. Hoje eu vim aqui falar dessa coisa da rega, né? Que me falaram e do guia. Tá? Se você tiver aí e também respondi várias questões aqui, né, da galera aí, todo mundo. Deixa eu ver se ficou alguma para trás aqui que eu me empolguei. Boa, Aline. Tamo junto, Alice.
Deixa eu ver aqui, eu acho que não, foram todas. Todas as questões respondidas. Opa, faltou uma aqui do Felipe, velho. Desculpa, cara. Agora que eu vi aqui que correu. Felipe aqui está perguntando o que é mais importante para clonar a planta, tá? Então, o clone, né, para quem não conhece aí, teve uma novela que foi o clone, mas não tem nada a ver com esse clone. Quer dizer, tem muito a ver. O clone é quando você vai tirar uma muda da própria planta, né, para fazer isso. Então, tem diversos tipos de tirar muda que funciona com algumas plantas e tal. A da cannabis, que a gente mais conhece, que é uma técnica usada aí na agricultura também, ela é chamada de estacamento, né? O que é o estacamento? É quando a gente vai fazer esse clone, a gente vai fazer uma estaca de uma muda. Por isso que vem esse termo estacamento, que a gente vai fincar ela mesmo no chão, vamos dizer assim. Porém, tem alguns detalhes, né, interessantes. A planta é legal você pegar os galhos mais baixos, né, que estão mais próximos da raiz para você fazer esse clone, tá? Então a galera deixa quando a planta começa a mostrar o sexo, que é fêmea, já vai naquelas lá de baixo e corta para fazer o clone, né, para você ter de novo aquela fêmea. Eu acho que é isso que o Felipe quer. Então ele quer perpetuar a espécie, né? Quem não quer, né? Então, acho que todo mundo quer. Quando vem aquela planta fêmea bonita, fala, pô, eu vou tirar um clone. Então, é logo no início, tá? Quando ela começa ali a mostrar o sexo, você já sacou que é fêmea, você vai cortar. De preferência, esses galhos mais perto da raiz, né? O mais baixo possível. Por quê? Por quê? Porque esses galhos que estão mais perto da raiz têm mais substâncias ali, vamos dizer, enraizadoras, né, nesse conteúdo vegetal da planta. Então, se são esses galhos que estão mais baixos, eles têm mais facilidade de enraizar, né? O que usa para fazer esse clone, né? Muitos aí preferem usar um bisturi, uma gilete esterilizada, né, que é legal, tá? E vai lá e fazer um corte preciso. De uma vez, assim. Às vezes é o próprio corte que já vai para a estaca, né? Porque já corta ela assim em diagonal, né? Tá aqui, você vai cortar assim, em diagonal. Para ficar uma pontinha mesmo de estaca. Dica legal, na hora que corta, primeiro você pode preparar esse conteúdo, você pode deixar ele descansando dentro de uma babosa, né? Muita gente faz isso, deixa descansar um pouquinho dentro da babosa, que a babosa ali tem um materialzinho bacana para isso. Tem uns que preferem fazer um chá enraizador, né? Chá enraizador, você pode voltar nos posts aqui da 420, tem um post de carrossel ali de chá enraizador, que é bem bacana e que você faz com lentilha. Então tem gente que deixa um pouquinho no chá enraizador e depois vai fazer esse estacamento. Esse estacamento, de preferência não numa terra muito adubada, tá? Um material mais inerte, uma terra mais usada já de cultivo, uma terra velha, ou uma lã de rocha, tá? Também é legal de fazer o estacamento. Uma célula estufada já, uma célula de germinação também é legal. Por quê? São materiais mais sem nutriente, sabe? Um pouquinho de solo inerte também é bom para fazer, mas num solo normal também vai, funciona, tá? É melhor já pegar um solo que já está usado para fazer isso. Detalhe, fez o estacamento, é legal você tirar o excesso de folhas, né? Então muita gente corta as folhas assim, deixa só o toquinho da folha, né? Mas é importante deixar a folha, tá? Porque a folha é ela que vai pegar a energia da luz para fazer ela criar raízes. Então deixa um pedaço da folha, mas tira o excesso, tá? Deixa só as folhinhas de cima, pode tirar as de baixo, corta as folhas pela metade, deixa ali o toquinho de folha. O que é importante nesse período? Não pegar um sol excessivo ou uma luz muito forte para fazer o seu clone e manter a umidade alta, né? Muita gente deixa uma cúpula em cima, assim, ó, uma garrafa PET cortada em cima do clone para ela, tipo, acumular mais umidade, não dissipar tanta umidade e não secar. Isso é importante para ela enraizar, tá? Então, depois que enraizou, você viu que enraizou bem, aí você pode transplantar para um outro vaso que ela já vai estar começando a crescer também folhas, então aí é legal, né, de fazer o clone. Então é um clone feito de estacamento, né? No caso da jabuticabeira a gente tem que fazer enxerto. Enxerto, ainda bem que não é com enxerto. Estacamento não é difícil, estacamento é fácil.
Planta que você pode treinar estacamento, manjericão. Manjericão pega muito bem com estacamento, é igualzinho, mesmo sistema, e ele é ótimo para você treinar. Então você faz uns estacamentos ali com manjericão, você já vai sacar qual que é, tá? É um pouco mais fácil o manjericão, inclusive. E é bom que você fica com as mudinhas aí de tempero, né, para dar para os amigos também, para a família, né, para aquela tia e tal. Ó, tia, manjericão para você. Então, eu tinha esquecido, se eu esqueci de mais alguma pergunta aqui, vocês me falem, tá? Aqui o Bruno ganhou aí um prêmio, vai receber em casa daqui uns dias, ele foi um contemplado aqui das promoções. Perpetual que é bom, é isso aí, Felipe. Então, espero que eu tenha respondido aí a sua dúvida, né, velho? Mas cada um vai ter uma manhazinha aí, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, para fazer o clone, entendeu? Mas é um estacamento, é simples e manter a umidade alta e diminuir a massa de folhas da planta para ela concentrar em fazer raiz. É isso. Quanto tempo eu consigo descobrir o sexo? A pergunta aqui do Lu. Seguinte, em geral, a partir do segundo para o terceiro mês já é fácil de você descobrir. Para você acelerar esse processo e descobrir o sexo, se você tem como mudar a luz já para a luz de floração e deixar ali nesse período, você pode deixar, ela começa a florir e você aumenta a luz de novo para ela continuar no vegetativo. É uma maneira de você só saber, pô, já que isso aqui é fêmea, isso aqui é macho e tal. Mas se deixar no natural, no terceiro mês, aí ela começa a mostrar o sexo, do terceiro para o quarto mês. Então ela já vai estar uma planta grande, às vezes já de 1 metro, aí que ela começa a mostrar o sexo. E voltando a dizer, o sexo, ele depende do fotoperíodo. Se tiver luz de inverno já desde o início, ela vai mostrar o sexo mais cedo. Né? Tamo junto, tô vendo aqui, revisando para ver se eu não esqueci de responder ninguém. Então, se você não teve sua resposta aqui, manda só dar um salve aí que eu já respondo. Pelo jeito foi tudo, hein? Foi tudo. Aí, beleza. Então, galera, quer o acesso para o guia? Compartilha a live, vou deixar ela aí no feed, então pode ir compartilhando aí. Então, quem compartilhou e me mandou ali no direct, eu vou mandar a chave de acesso, né? Ainda vai ter que fazer mais uma etapa, né? Não é assim tão simples. Aí eu vou perguntar fazer uma pergunta ali surpresa, né? Capciosa, e libero o acesso. Mas é simples assim, não vai precisar pagar. Tá? Quem tiver feito nesse esquema, compartilhado e me mandar no direct, tá? Porque o material mesmo, ele só sai em curso e em outro tipo de evento nosso que a gente divulga e com os nossos parceiros. Então não é um material que você vai achar no site, tá? Por enquanto não. Acesso ao guia online só na exclusividade. E você participa do guia, né? Você manda a sua pergunta ali. Se você não teve sua dúvida respondida dentro do guia, você manda ali uma pergunta, tudo mais. A gente tem uma atualização dele online, tá? Eu mesmo que escrevo. Então eu vou juntar aí. O que eu não souber, eu vou atrás e vou deschavar esse assunto pra gente. Beleza? Deixa eu ver aqui. Opa! Deixa eu ver se acabou. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Foi a segunda live, né? Porque a primeira caiu. Aí eu tive que mudar para essa tela que está meio embaçada. Mas acho que eu já resolvi o problema do outro aparelho. A próxima live a gente já volta aí sem esse filtro, né? Que é um filtro natural dessa tela. E tamo junto. Tá bom? Então não esquece, compartilha a live aí, deixa o seu curtir aí, mas compartilha para você ganhar o acesso ao guia. E se você é o apoiador da Santa Cannabis Medicinal, você já tem direito ao acesso ao guia. Lá na Santa Cannabis você vai saber como fazer isso. Tá legal? E se você não é ainda o apoiador, vai lá no Santa Cannabis, participa do Apoia-se. Lá tem vários descontos. Você vai ter um desconto na loja da 420, você vai ter desconto em todas as outras lojas dos parceiros da Santa Cannabis, do portal Santa Cannabis, e vai ter o acesso ao guia online de cultivo também. Então, seja um apoiador da causa, conheça a Santa Cannabis Medicinal, apoie eles, e quem está apoiando a Santa Cannabis já tem o guia online de cultivo e também tem desconto na loja aqui e em vários outros parceiros, tá? Muitos parceiros aí de cultivo, não só de cultivo, tá? Então vale a pena. E a outra, você vai estar ajudando uma associação
a se manter, a continuar o trabalho de pesquisa e de auxílio, continuar esse trabalho lindo que eles já estão fazendo. E além disso, você vai se beneficiar, né? Com vários cupons de desconto, com acesso ao guia e outras coisas que eu não lembro todas aqui agora. Vou anotar bonitinho e na próxima live eu falo todas as vantagens para o apoiador da Santa Cannabis. Mas já saiba que o guia online de cultivo já é uma coisa que você tem e mais o desconto na loja 420 Substrato. Só para quem apoia o Santa Cannabis tem um desconto lá de 15%. Já revelei que é um desconto bem interessante. Então entra lá na Santa Cannabis, participa do Apoia-se, você já ganha o guia online de cultivo, esse desconto na 420, mais os descontos dos parceiros e ainda está ajudando na causa. Tá legal? Então é isso, galera. Deixar um abraço aí e tamo junto. Até o fim. Depois só voltar e mandar uma perguntinha aí que eu respondo. Tá bom? Abraço, boa noite.